escrituras sagradas, seja a Bíblia, o Alcorão, a Torá ou qualquer outro livro sagrado, têm desempenhado um papel fundamental na vida das pessoas ao longo da história. Esses textos antigos são repletos de histórias que transcendem o tempo e a cultura, oferecendo lições profundas que têm o poder de transformar vidas. Neste vídeo, exploraremos algumas dessas histórias e as lições que elas podem nos ensinar. As narrativas das escrituras sagradas são repletas de sabedoria, valores e princípios morais que continuam a moldar a maneira como as pessoas vivem e entendem o mundo. Ao analisarmos essas histórias, podemos encontrar inspiração e orientação para enfrentar os desafios da vida moderna. Olá, seja bem-vindo ao canal Caminho do Saber. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever e também ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos. Histórias de fé e obediência. Uma das temáticas recorrentes nas escrituras sagradas é a importância da fé e da obediência. A história de Abraão, presente na Bíblia, no Alcorão e na Torá, é um exemplo notável. Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e seguir para um lugar desconhecido. Sua obediência e fé inabalável no plano divino são admiráveis. Essa história nos ensina a importância de confiar em Deus e estar disposto a obedecer, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Outro exemplo é a história de Noé, que é contada em várias tradições religiosas, incluindo o relato bíblico e o Alcorão. Noé foi instruído por Deus a construir uma arca para salvar a humanidade e os animais do dilúvio iminente. Sua fé e obediência à vontade divina garantiram a sobrevivência de sua família e de todas as criaturas a bordo. Essa história nos ensina a importância de obedecer à orientação divina, mesmo quando parece irracional aos olhos humanos. Histórias de perdão e redenção. As escrituras sagradas também estão repletas de histórias que destacam o perdão e a redenção. A parábola do filho pródigo, encontrada no Novo Testamento da Bíblia, é um exemplo marcante disso. A história relata um filho que desperdiça sua herança e, depois de uma vida de pecado, decide retornar à casa de seu pai. Em vez de ser recebido com raiva e punição, o pai o recebe de braços abertos, demonstrando amor e perdão. Essa narrativa nos ensina sobre a infinita misericórdia de Deus e a possibilidade de redenção, independentemente de nossos erros passados. No Alcorão, a história de Adão e Eva é uma lição sobre a natureza humana e a misericórdia de Deus. Ambos desobedeceram a Deus ao comerem o fruto proibido. Mas Deus não apenas os perdoou, como também os ensinou a buscar o arrependimento. Essa história nos lembra que todos somos suscetíveis a cometer erros, mas o arrependimento sincero pode levar ao perdão e à redenção. Histórias de justiça e compaixão. As escrituras sagradas também abordam questões de justiça e compaixão. A história do profeta Moisés, encontrada na Bíblia, no Alcorão e na Torá, é um exemplo poderoso disso. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Sua luta contra a opressão e sua busca pela justiça são uma inspiração para todos que lutam contra a injustiça e buscam a liberdade. No Alcorão, a história de José, filho de Jacó, é um exemplo de como a compaixão e a justiça podem prevalecer sobre a inveja e a crueldade. Mesmo depois de ser vendido como escravo por seus próprios irmãos, José manteve sua integridade e fé e eventualmente se tornou um líder poderoso no Egito. Sua capacidade de perdoar aqueles que o prejudicaram é um testemunho de sua compaixão. Histórias de sabedoria e orientação. As escrituras sagradas também estão repletas de histórias que oferecem sabedoria e orientação para a vida cotidiana. Os provérbios e os ensinamentos de Jesus, por exemplo, são fontes de inspiração e sabedoria para muitos.
Eles abordam questões de moralidade, relacionamentos, generosidade e bondade. No Alcorão, os hadiths, ou ditos do profeta Muhammad, oferecem orientações sobre como viver uma vida justa e virtuosa. Esses ensinamentos são uma fonte de inspiração para os muçulmanos em todo o mundo e fornecem princípios para orientar suas ações e escolhas. Histórias de esperança e promessa. Por fim, as Escrituras Sagradas também contêm histórias de esperança e promessa. A profecia de um Messias no Antigo Testamento da Bíblia, por exemplo, é uma fonte de esperança para os cristãos. Eles acreditam que Jesus Cristo cumpriu essa profecia e trouxe salvação e redenção para a humanidade. No Alcorão, a promessa de recompensas no paraíso para aqueles que seguem a vontade de Deus é uma fonte de esperança para os muçulmanos. Essa promessa motiva os crentes a viverem uma vida de retidão e adoração a Deus. Em conclusão, as Escrituras Sagradas contêm inúmeras histórias que têm o poder de transformar vidas. Elas ensinam lições de fé, obediência, perdão, redenção, justiça, compaixão, sabedoria, orientação, esperança e promessa. Independentemente da tradição religiosa, essas histórias têm o potencial de inspirar e guiar as pessoas em sua jornada espiritual e moral. É importante reconhecer que essas histórias não são apenas relatos do passado, mas têm relevância contínua na vida das pessoas. Elas oferecem princípios atemporais que podem ajudar a enfrentar os desafios e dilemas da vida moderna. Ao refletir sobre essas histórias e lições, as pessoas podem encontrar inspiração para viver de maneira mais significativa, compassiva e virtuosa. Portanto, as histórias das Escrituras Sagradas são verdadeiramente histórias que transformam. Elas têm o poder de tocar os corações e as mentes das pessoas, fornecendo orientação espiritual e moral que transcende fronteiras e culturas. Independentemente de nossa fé ou crenças pessoais, podemos aprender com essas histórias e aplicar suas lições em nossas vidas, contribuindo para um mundo mais justo, compassivo e orientado pela fé. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários qual a sua história sagrada favorita e não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal Caminho do Saber, inscreva-se e venha trilhar este caminho conosco. Até a próxima caminhada.